Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte, sob a inspiração de Leon Denis e seus dois grandes instrutores, o Stetta e Massenet. Então vamos, meus irmãos, na tarde de hoje, na noite de hoje, não importa, o nosso programa é veiculado toda terças-feiras, às 21h30. Você pode entrar no chat, conversar comigo, com a TT, conversar com a direção da rádio e dar a sua contribuição, fazer a sua crítica generosa ao nosso programa, né, TT? Estamos aqui abertos, tá? Para fazer essas observações e melhorar cada vez mais, né, Lila? Isso mesmo. E na semana passada nós fizemos um programa sobre Francisco Buarque de Holanda, o nosso querido Chico Buarque. Nosso querido Chico Buarque, cantamos algumas músicas preciosas dele, em que recordou a nossa infância, o nosso povo humilde, foi a banda, a gente humilde, Roda Viva. Nós falamos tantas coisas gostosas do nosso povo brasileiro, porque Chico Buarque cantou e ainda canta o povo brasileiro, os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas alegrias, o nosso conformismo. O que mais que ele canta, Tete? Ele canta a vida. A vida e como a gente pode fazer para que cada vez mais a gente sorria, né? É verdade. E hoje nós veremos um poeta, porque eu não sei se vocês notaram, mas a gente tem feito um compositor brasileiro e um poeta brasileiro, ou um poeta português, que nós vimos também Fernando Pessoa, vimos Florbela Espanca, né? Maravilhosos, né? E hoje nós veremos Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Itabira, em outubro de 1902, e morreu no Rio de Janeiro, em agosto de 1987. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. O que mais você sabe dele, Tetê? Então, Carlos Drummond de Andrade, ele pertenceu, né, à família Andrade Drummond, que eram famílias que tinham posses em Itabira. O pai dele era uma pessoa que tinha dinheiro, né? E ele viveu nessa vida em Itabira com sua família por anos felizes, que ele guardava num quadrinho que tinha a cidade de Itabira na parede da casa dele, e ali ele dizia que ali estavam as lembranças, né, de Itabira, onde ele sempre que queria se sentir mais feliz, voltava ali. E que nem sempre ele voltava mais em Itabira, a cidade, porque os amigos já tinham partido, os pais. Então ele preferia a Itabira do quadro pendurado na parede. Eu achei isso tão significativo, porque ele sabia dar um significado maravilhoso para esse caminhar. Porque quando a gente caminha, nós vamos deixando coisas boas e coisas ruins ao longo da nossa estrada. E ele, ao relembrar a vida em Itabira, ele tinha um bálsamo, um alento para a alma. Ele dizia, não, aquilo não existe, mas nesse quadro está o melhor tempo de mim. E quando perguntavam, Leila, para ele, o senhor está com 70 e poucos anos, o senhor acha que já viveu muito? Ele disse, eu não sinto essa idade,
Porque se eu me recordo de mim, em infância, de manhã já me recordei que eu era criança, hoje já estou nessa idade, à tarde fui adolescente, então o tempo não passa. O tempo, ele existe no momento em que você busca por ele. Que coisa linda, né? É mesmo. Você buscar poeta, o tempo, né? dentro de você. Nossa, lindo. E aqui no nosso livrinho, ó, o tom poético das musas, que somos nós duas, as musas, eu fiz uma poesia para ele, a poesia Drummond, um gênio imortal. Então eu vou iniciar, porque eu não vou comparar os meus poemas ao dele, que ele é muito superior, é outro patamar, né, Tetê? E aí eu vou falar a poesia que eu fiz em tributo a ele nesse livro que nós publicamos em 2000 e quanto, Tetê? Faz uns 5 anos que a gente publicou esse livro. É verdade. Não estou verdade. enganada. É isso aí. Foi, não importa, 2016. Então faz 5 anos. exatamente 5 anos. Isso aí. Em busca de um bom momento para falar de Drummond, do seu universo imenso, seus personagens, seu tempo, suas cores e seu tom. Em todas as suas Marias, cantou a sabedoria e a magia de ser mulher, ser filha, mãe ou amante, a companheira fiel, vivendo a estranha euforia de nada ter e só ser aquilo que o homem quer. Nessa vida relativa de valores transitórios, pergunta: e agora, José? A festa acabou e o momento exige discernimento para ser o que se é. Brincou com a morte, leia um pedacinho. Botando óculos, né, Leila? Isso. Brincou com a morte porque viveu tão intensamente que a morte vencida sente que o poeta ainda vive. Vive no luar amante, nas noites de poesia, na solidão dos artistas, nas ondas da maresia. Vive em cada coração que espera apaixonado, os que tenham olhos de ver o que foi dissimulado. O homem é fruto do amor e não obra do pecado. Vive em mim, vive em você, no encontro com a liberdade de pensar, de ser diferente, ser transcendente, ser gente, revelar-se de verdade. Ave Drummond de Andrade, poeta imortal e querido, desvendador de segredos, fez da vida um brinquedo fácil de ser manejado, na certa, por Deus escolhido, para dizer à humanidade que o homem é um vencedor e nunca será vencido. Isso é como nós vemos, né, Carlos Drummond de Andrade. Então, meus irmãos, os temas das suas obras são vastos e empreendem desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, questões familiares e questões políticas, como a utopia do socialismo. Ele enfoca também muito sobre isso, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas da sua época. As características formais e estilísticas de sua obra também são vastas, destacando, por vezes, o dialeto bem mineiro, né? Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, e a quem é dedicado o poema O que Viveu Meia Hora, presente no seu livro Poesia Completa, de 2002. E teve a outra filha, Maria Julieta Drummond de Andrade. Então vamos falar uns poemas dele, Tetê, pra gente. Inclusive, Maria Julieta era uma grande confidente do pai, né? Ele escrevia sempre, estavam sempre se comunicando, então ela em vida foi uma grande companhia, vamos dizer, nas letras do senhor Drummond, né? Vamos lá. Vamos lá.
Congresso Internacional do Medo. Acho lindo os títulos que ele dá para a poesia, né? Porque hoje, em plena pandemia, né, Tetê, a gente está fazendo um Congresso Internacional do Medo. Porque quem é que não passou por esse medo horrível desse inimigo invisível que foi a Covid-19? E ainda estamos passando por ela, tentando fazer com que a esperança que pousa sobre os nossos ombros, né, através das vacinas e dos cuidados que a gente deve ter, nos dê realmente um norte para a gente seguir. A verdade é essa, o medo, ele está vestido com uma outra roupagem, né, Leila? É verdade. É uma roupagem de um novo caminhar. Isso é a verdade. A gente não pode esquecer que nós estamos todos ainda na mesma bola, né, com esse vírus aí, e que a gente tem que vencer a cada dia um monstrinho que vem nos visitar, mas que acima de tudo a palavra que a gente tem que se apegar nesse momento é a palavra de Deus. É verdade. Então vamos lá com o seu Drummond para o dia ficar mais feliz, né, Leila? Vamos fazer isso ficar mais alegre. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. E o medo depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então você vê que ele fez uma poesia falando de uma coisa que é gigante na nossa vida, que é o medo, mas fez de uma forma leve, irônica, né? Que esse medo vai virar florzinhas amarelas e medrosas lá no nosso túmulo. E aí, como espiritualistas e espíritas, a gente diz, querido Drummond, nós não ficaremos florzinhas amarelas e medrosas no túmulo, não. Não. Vamos lá. Copos de leite maravilhosos, entendeu? Né? Rosas em botão, aquelas rosas vermelhas bem lindas, dizendo assim, aqui esteve um corpo cujo espírito foi muito lutador. E cujo espírito está passeando aí pelas galáxias, porque o nosso destino são as estrelas. Nós não fomos criados para ficar depositado num túmulo. O corpo, sim, vai lá para o túmulo, porque os nossos átomos movimentarão novos corpos. Essa é a verdadeira ressurreição dos corpos, que os nossos átomos, né, do nosso corpo se transformarão em novos corpos no futuro, mais aperfeiçoados com a nossa contribuição. Por isso é que os espíritos dizem que nós somos co-criadores com Deus, porque o corpo que nós movimentamos aqui na Terra, esse corpo formado de células, de moléculas que são cheios de átomos, pura energia, vão se transformar em novos corpos mais aperfeiçoados no amanhã. Olha que coisa boa a gente pensar, você falando, estava me vindo à mente, quantos Drummonds poderão voltar ao planeta Terra melhorado? Já pensou, Leila? Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Quantos de vocês poderão voltar melhorados? Imagina. Com corpos renovados, né? Uma Leila melhorada, já uma pensou, TT melhorada. Ninguém vai nos aguentar, TT. Muito bom, gente, porque a vida é essa melhora, né? Essa palavra do Drummond, né? Essa palavra do cotidiano tão bonito que ele joga, né, Leila? Ele bota, se não existir, né? E agora, José, que a gente vai ler mais adiante,
E a gente pergunta, e agora, meu povo? O que a gente vai fazer da vida? Depois de tanto conhecimento deixado por esses imortais, né, que vieram à nossa frente, deixa essa beleza. Olha o poema da purificação. Vamos ver. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou o seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava. E os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. E o outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Chama Poema da Purificação. Olha que coisa tão singela, tão mineirinha, né? Porque o mineiro tem essa coisa, essa singeleza de falar com simplicidade as coisas de muita profundidade. Se você reparar bem, ele falou o combate entre o anjo mau e o anjo bom. Aí o anjo bom ganhou, mas teve que jogar aquele mal em algum lugar. Aí jogou lá dentro do rio e matou todos os peixes. Porque o que o mal foi fazer lá dentro do rio? Né? Assim como a gente faz com a natureza. E aí apareceu uma outra luz, uma luz apareceu que ninguém sabe, nem soube de onde veio, que o anjo bom pensou a ferida do anjo batalhador. Falou assim, bom, então esse outro que veio, essa luz, veio para somar, né? E veio para nos libertar. Como é bonitinho a essência de Carlos Drummond de Andrade. E agora a ausência. Fala aí, Tetê. A ausência, vamos ver o que o Drummond fala sobre a ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres. Porque a ausência, Leila, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Olha que lindo como ele fala desse autoconhecimento que a gente deve ter, né? Quantas vezes a gente achou, assim, que a gente sentia a falta da gente mesmo, né? A ausência de nós mesmos. Quantas vezes a gente não se fez presente em muitos momentos da nossa vida, né, Tetê? Você sentia a sua própria ausência. Eu estava aqui, mas não estava. Quantas vezes a gente vê uma mãe brincando, botando a criança do lado para brincar, e ela está com um livro lendo, como se estivesse tomando conta da criança, mas ela está totalmente ausente daquela criança. Quantas vezes a gente, num diálogo com uma pessoa querida que ela está falando, você se ausenta, você sai daquele momento, você está vivendo um outro momento intimamente. E olha como ele fala de uma forma tão romântica. Por muito tempo eu achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não há lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Então ele ainda olhou por esse ângulo bom, que aí você não quer estar presente naquele momento, você se ausenta para dentro de você mesmo. É uma outra forma de olhar essa ausência. É verdade, né? E essa ausência que a Leila fala, que é muito interessante nos tempos atuais, tempos dos celulares, dos smartphones, são as mães que realmente estão com os bebês e estão ausentes ali porque estão olhando para os smartphones, não estão vendo o sorrir do seu filho. Se ele está com vontade de dormir, entendeu? Então, é um alerta, sim, que a gente vem dar uma chamadinha aqui, porque a gente visualiza muito isso. Quando a gente saía outrora, né, bem antes de toda essa situação pandêmica que nós ainda atravessamos, nos restaurantes, Leila, quantas famílias, um com cada seu smartphone, todo mundo ausente. Ausente.
Gente, a gente tem que aproveitar cada momento com quem a gente gosta de estar, porque daqui a pouco não há mais o físico para a gente compartilhar, né? E é a ausência física que ainda nos faz muita falta no desenlace da carne pelo espírito. Por quê? Nós estamos acostumados a ter, embora às vezes estejamos ausentes da pessoa que está ao seu lado. Então esteja presente, vamos aproveitar essa poesia, esse palavreado mineiro, amoroso do Drummond, de chamar atenção nos pequenos atos da vida, né? É verdade, que às vezes tem vantagem em você se ausentar, né? Digamos que você está fazendo um exame laboratorial, muito enjoado, sentado dentro daquele tubo, Ok. né? Aí você, sua alma se ausentar dali, poder buscar um espaço mais amoroso para você, muito bom. É por isso que ele diz que a ausência, ele lastimava, ignorante, a falta. A ausência, segundo diz Drummond, não é falta. A ausência é você estar com você mesmo. Então, muitas vezes, você pode se permitir a essa ausência, mas não aquela ausência que a TT falou, de deixar seu filho, não compartilhar aquele momento, que tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo, e eu só tenho tempo à noite, e quando chega a noite que vai ficar com a criança, na verdade não fica, porque ela fica presa nas suas ocupações, no seu trabalho, e se ausenta realmente daquele momento tão mágico, né, TT? Verdade. Vamos caminhar com o Drummond. Vamos caminhando. E agora, José? Vamos para o José? Vamos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, e se você morresse? Mas você não morre, José. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Como é bonito esse poema, né, meus irmãos? Eu não sei, a mim me remonta a essa pergunta que é importante a gente responder. E agora, Leila, o que é da sua vida? A vida já passou. Você já criou seus filhos, né? A gente se faz as perguntas. Você já criou seus filhos? Você já se aposentou? E agora, Leila? Para onde você vai? Vai para onde? Qual é o seu caminho agora? Qual o seu novo projeto? E agora, Tetê? E agora, Tetê? Graças a Deus, eu sou amiga da Leila. Leilinha sempre está arranjando projetos novos. E é por isso que eu estou aqui com ela, a convite para a gente fazer um projeto nesse programa, né? E a gente está assim, e agora, Tetê? E agora, Leila? Estamos seguindo o que nossos amigos espirituais estão
dizendo para a Leilinha, através da intuição dela. E sua também. Sim, não, eu com ela, gente, presta atenção, como a minha intuição está apurada. Nada verdade. como você ter uma amiga que te puxe, sabe? Ela, não, Tetê, vamos lá. Tipo assim, e agora, Leila, o que eu vou fazer? Vamos, Tetê. Então, tenha sempre uma amiga, uma pessoa ao seu lado que te puxe. É uma coisa muito boa uma amizade assim, né? Porque te puxa e te instiga a não ficar parada. E é muito bom ter uma que te acolhe, fala, não é maluquice sua não, eu vou. Não, quando ela diz, Tetê, bora fazer isso, eu vou. Né? Eu pergunto, ela diz assim, Tetê, vamos, anda. Né? E ela acolhe, vamos, é isso, não é maluquice sua não, vamos. E nós estamos fazendo uma exposição, meus irmãos, só para vocês saberem. Quantas obras você tem? 29 obras, quase 30 já, tá? Não, 30 com aquele senhor que se ofereceu. O de Brasília, um amigo muito incentivador e querido, que doou uma obra já catalogada. E vai ser um leilão e a gente vai falar com vocês na época bem apropriada que vai ser no nosso programa das Amigas Poetas, né, Leila? Isso, no programa das Amigas Poetas que nós vamos fazer, estamos pedindo essa licença para a nossa querida rádio, porque nós temos um grupo de poesia aqui, Poveb, Poesia, você está na Barra. Nós vamos chamar umas amigas poetas para a gente fazer até o final do ano um programa só de poesias da casa, como nós vamos chamar. Olha que coisa linda, porque a gente estudando Drummond, a oportunidade que a gente tem toda semana de estudar, cada autor, cada poeta, né, cada compositor, é uma abertura imensa na nossa capacidade de criação, porque, queridos, criação não é dom, criação ela é uma coisa que é praticada. Se você, suor. Não é? É suor. Se você quer aprimorar algo que você tenha, seja escrita, seja pintura, né, Leila? Ouse, pincele, desenhe. Não é, Leila? Cante! A gente canta para vocês, a gente acha que tá saindo ótimo. Bota aí no chat se vocês gostam da cantoria da gente. E olha no meio do caminho, porque o nosso tempo anda tão rápido. Ai, não. No meio do caminho, olha que Drummond fala, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ele repete bastante isso. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Gente, preste atenção. É lindo isso. Hoje eu fiquei falando. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, né? E no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. 4 vezes. Eu digo, isso é ótimo para a memória, porque você vai ficar pensando no que Drummond queria falar com essa pedra, que na época que ele fez essa poesia, né? Muitos foram contra, acharam que essa retórica dele, ele é doido? Perguntaram. De uma pedra, ele era um funcionário público, Leila. E aí ele despachava os processos e o pessoal disse assim, o senhor é uma pessoa normal, achei que o senhor fosse uma pessoa meio assim, né? Ele fala numa entrevista isso. Aí ele disse, não, eu sou normal, sou uma pessoa que vive o normal. Porque virou um mantra, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Quem nunca teve uma pedra no meio do caminho, gente? É muito filosófico. E ele abre no século XX um novo olhar para a poesia, que não era aquela retórica, aquela coisa que era toda na composição, né? Soneto, então os versos tem que vir, tudo, né? Ele tinha o quê? Ele tinha a inspiração dele, a emoção, e ele jogava. E olha, no meio, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que de tanto ler, ele fez um mantra. Na minha vida, no meu caminho, tinha uma pedra. Eu tenho que tirar essa pedra. E qual seria
pedra dele, a nossa pedra, Qual é a a sua pedra. Qual é a minha pedra? Vamos lá. A minha, gente, vou confessar aqui, é disciplina. Eu estou ainda em aprendizagem para ser disciplinada, viu? Todos nós, né? É disciplina. Todos nós. A minha, na verdade, é fome mesmo. Eu tenho fome de tudo. Você tem fome de quê? tô Que nem diz os esfomeada. titãs, né? É verdade, mas a gente tá lá, né, Leila? A gente está batalhando. É. Batalhando na disciplina de quê? Da alimentação, da pintura, né? Ó, dá tempo para a canção final. Ai, dele. vamos lá. A canção final, que é o nosso final do programa. Vamos lá. Oh, se te amei e quanto, mas não foi tanto assim. Até os deuses claudicam em nugas de aritmética. Meço o passado com régua, de exagerar as distâncias. Tudo tão triste, e o mais triste é não ter tristeza alguma. É não venerar os códigos de acasalar e sofrer. É viver tempo de sobra sem que me sobre miragem. Agora vou-me, ou me vão. Ou é vão ir ou não ir. Ou, ó, aliás, não é o ó, se te amei e quanto, quer dizer, nem tanto assim. Bravo, Drummond. Bravo, Drummond. Essa nossa canção final, né? Que a nossa canção final, que não é agora, nós estamos finalizando o programa, mas que a nossa canção final seja com toda essa alegria, que a gente possa dizer até o lado de lá, como nós vamos dizer agora, até o próximo encontro, Se Deus quiser.